Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui com mais um vídeo a respeito de solos, da matéria de solos. No vídeo passado, tá? Nós comentamos um pouquinho a questão da formação dos solos, das camadas do solo e tudo mais, tá? Hoje nós vamos finalizar esse assunto nesse vídeo. Solos. Vamos lá, vem comigo. Solos, parte 3. Bem, o material físico de vocês traz aqui esses 3 tópicos, tá? Então eu resolvi colocar assim para ficar um pouquinho mais resumido para vocês, tá? Fogo, desmatamento e desertificação. Por que isso? Porque isso são ações do homem o quê? Que ocorrem diretamente nos solos, tá? Bem, fogo. Os efeitos do fogo aparentam ser úteis, mas somente prejudicam o homem e o solo. Ao queimar uma lavoura, você está queimando todos os nutrientes do solo. Lembra que eu falei para você que os nutrientes, eles vêm da onde? Eles vêm da matéria orgânica, da fauna e flora e também do intemperismo do quê? Dos minerais, das rochas, tá? Bem, deixando-o seco e pobre em vitaminas, não sendo mais possível plantar naquele lugar. Então aqui o que acontece? Se você tem um pequeno produtor que ele não sabe lidar bem com a terra e ele faz isso rotineiramente, aquele terreno, aquela região, logo ela vai ficar pobre em nutrientes e não vai conseguir mais servir para a lavoura. Então o que acaba acontecendo? Pastagem. É para a única coisa que vai servir, pastagem. E assim o que vai acontecer? Inúmeras áreas, né, e aí essa família acaba saindo desse local, né? Se ele é um pequeno produtor, ele acaba indo para outro lugar e fazendo aquilo naquele novo lugar. Aí aquele ali ele esgota novamente, aí ele vai para outro lugar. Então assim ele vai criando espaços que daqui a pouco não se recuperam mais, tá? Bem, desmatamento. Parecido aqui com o fogo, desmatamento o que? O solo, enquanto protegido pela sombra das árvores, né? É fértil e altamente produtivo, mas ao cortar uma grande quantidade de árvores, ele fica desprotegido, ou seja, exposto. Lembra que eu falei para vocês que a questão do solo ficar exposto, ele fica sem proteção vegetal. Então, quando você tira essa proteção vegetal, acontece tudo aquilo que a prof já falou. Ele fica à mercê de todos os agentes externos, das chuvas, do vento, tá? Da ação do homem também, né? Às vezes a locomoção e tudo mais. Então o que acontece? Ele fica muito exposto, então qualquer coisa tira a sua cobertura vegetal, tira os seus nutrientes e mesmo assim às vezes pode até trazer o que? Sedimentos pela chuva, tá? Grande quantidade de árvores, ele fica desprotegido e exposto ao sol. Direta ação do tempo, não tendo condições de equilibrar os nutrientes. Poxa, professora, então quer dizer que as florestas, a cobertura vegetal, ela é uma forma de equilíbrio? Sim. Ela é uma forma de equilíbrio tanto climática, tá? E tanto o quê? Dos solos, tá? Então, ele é um ciclo. Tá? Então as florestas elas fazem o que? Esse equilíbrio da natureza. Então essa é a questão, tanto para flora, fauna, solo e atmosfera, clima. Tá? Então acontece que quando você desmata, você está interferindo no equilíbrio de vários ecossistemas e vários ciclos. Tá ok? Desertificação. Desertificação é a redução da vegetação e da capacidade produtiva do solo, ou seja, o solo realmente ele foi tão explorado erroneamente, então ele já está esgotado, então não resta mais nada, ele não consegue se reestruturar novamente, então ele é considerado um deserto, tá? Por isso que a gente está falando aqui desertificação, o que é? Transformar áreas que até então tinham reestruturação, possuíam um certo nutriente, né? Possuiu aí um pouquinho de vida de flora e fauna e de repente vira deserto. Por quê? Porque ele foi tão explorado de forma errada, tá? Com monoculturas, queimadas e tal, que agora ele não reage mais, tá? Principalmente de regiões áridas. Regiões áridas, quando a gente fala, é o que? Secas. Tá? Regiões secas, que não tem uma cobertura vegetal, o solo pobre, né? E o pouco índice de chuvas. Causada por atividades humanas inadequadas e, em menor grau, por mudanças naturais. Por exemplo, podem ocorrer, por exemplo, os desastres naturais,
tá? Tsunamis, desculpa, terremotos, tá? Então, o que que acontece? Quando você tem uma mudança muito brusca de forma natural, tá? A natureza, ela não poupa, né? Então, porque pode sim acontecer de uma região verde ela ser altamente contaminada por algo que venha, né, de sedimento, e ali eles são absorvidos e ali aquele solo ele fica contaminado. Até mesmo, por exemplo, desastres radioativos, tá? Por exemplo, o óleo nas praias, tá? Então, por exemplo, se você tiver um alto índice de contaminação em terrenos, seja por causa natural ou humana, enfim, isso prejudica e contamina mesmo, tá? Aí você vai ter que esperar esse terreno se recuperar, entrar com ações, né, para que esse processo seja mais acelerado, ou talvez se nós utilizarmos isso ou aquilo, ou tal substância, isso é absorvido com mais tempo, tá ok? Bem, as consequências, o seu material também traz uma consequência, tá? Isso aqui eu queria chamar a atenção para vocês, que é a vossoroca. O nome é um pouquinho feio, tá? Mas é uma estrutura o quê? Que tem como, que ela apareceu como consequência da degradação ambiental, tá? Chama vossoroca. Elas são pequenos buracos, tá? No terreno verde. Vocês estão vendo aqui que ela tem, as árvores estão caídas, né? A cobertura vegetal já se foi e aqui já não há mais nenhuma mata ciliar nesse corpo d'água. Tá? Então esse corpo d'água, você consegue ver o fundo, então provavelmente ele já está assoreado, por quê? Porque essa terra, ela está entrando, toda vez que chove, toda vez que tem ventos fortes, ela tá aqui, ó, tá? Então a vossoroca, ela não é mais é que buracos, tá? Nessas regiões aí de florestas e matas e tudo mais. Consequências. Essas atividades levam à diminuição da cobertura vegetal, como a prof falou, o surgimento de terrenos arenosos, tá? A perda de água no subsolo, porque sem cobertura vegetal você tem um terreno muito seco, um solo muito seco, por quê? Porque a raiz, quando chove, a cobertura vegetal que traz água para esse solo, que segura a umidade no solo, porque infiltra através dela. Se não tem, como que ela vai absorver? A água, infelizmente, passa aqui direto. Tá? A erosão e o assoreamento dos rios, que foi o que a prof falou, tá? O desgaste aqui dessa região e o assoreamento do rio, que é o quê? A diminuição da quantidade de água. É agravado ainda mais para o efeito estufa, chuva ácida e buraco na camada de ozônio, ocasionando também pelo homem, tá? Isso aqui também é conteúdo para o próximo módulo, acredito, tá? Bem, por último aqui, nós temos a questão da conservação do solo. Poxa, prof, como que a gente pode, então, eu, enquanto futuro técnico de meio ambiente, o que eu posso propor para o meu cliente que ele possa fazer para dar uma recuperada ou, a princípio, começar a imaginar um ambiente diferente, tá? Bem, vamos lá. A conservação do solo é um conjunto de métodos de manejo. Então, vamos lá. Métodos de manejo, um conjunto de métodos de manejo. Métodos de manejo é o quê? Como você manejar a terra, como você lidar com ela, tá ok? Então, isso é um tipo de vocabulário que vocês precisam absorver, tá? E, ó, começar a utilizar. Conjunto de métodos de manejo, tá? Do solo, que em função da sua capacidade de uso, estabelece a utilização adequada do solo, a recuperação de suas áreas degradadas e mesmo a sua preservação. Então, o que a gente pode ter aqui do solo? Rotação e associação de culturas. No material de vocês traz assim, culturas que não são culturas, que eu falo, por exemplo, assim, o que você vai produzir na sua terra. Isso é um tipo de cultura. Então, você divide a sua terra, metade você produz uma coisa e metade outra. E quando você colhe isso, você faz o rodízio dessas culturas, tá? Ou associa ela a outra coisa, a outra prática. Porque os nutrientes que essa cultura vai tirar e vai deixar são diferentes dos nutrientes que a outra cultura vai deixar, vai retirar da terra. Então, isso é um jeito de você equilibrar os nutrientes que são tirados e repostos, tá ok? Porque as chamadas monoculturas, que é uma coisa só quando você trabalha, ela exige demais, às vezes, só um tipo de insumo, só um tipo de pesticida, então isso causa um desequilíbrio, tá? No solo. Controle de queimadas, nem se fala, né? Ainda mais nos ambientes muito secos, aí de clima seco, de época de seca,
pelo Brasil e infelizmente as pessoas ainda têm esse hábito, tá? Mas então, como nós já falamos a questão da queimadas, o que acontece? O solo fica desprotegido, as áreas ficam desprotegidas, tá? E o solo fica desfragmentado, tá? Plantio em curvas de nível e terraçamento. O que é em curvas de nível? Você tem um terreno, você não planta assim, né? Inclusive nos lugares que ele não é plano, né? Curvas de nível, se você tem um terreno, ele é um pouco íngreme ou um pouco irregular, você vai fazer plantar em curvas. Porque isso evita com que a força da água, né, ela venha e ela leve tudo. Porque ela vai encontrar essas curvas de níveis. Então vai ter um pouco mais de tempo para que essas árvores, essa cultura absorva essa água e ela leve menos sedimentos, né? Então isso é uma proposta que traz aí. Bem, para a questão dos desertos, tá? Que isso aqui eu achei legal. Para deter o avanço dos desertos, são usadas medidas como reflorestamento ambiental, tá? Isso pode também fazer parte de políticas públicas de determinados locais, né? As grandes empresas, geralmente, como projetos ambientais e de sustentabilidade, vamos dizer assim, batizam algumas áreas para que seja feito esse reflorestamento, tá? Via incentivo privado, tá? Bem, técnica de controle de movimento das dunas de areia, né? Por exemplo, monitorar esse avanço desértico no Brasil, tá? Principalmente da quantidade de areia de terreno arenoso, tá ok? Bem, pessoal, acabamos aqui a parte de solos. Caso tenha ficado alguma dúvida, revejam os vídeos ou se não, faça sua pesquisa via internet, ok? E estude bastante. Ao próximo tema, nós vamos falar sobre clima, ok? Muito interessante também. Muito obrigada, até mais, bons estudos!